Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Desdobramento da Consciência. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: O reino de Deus está dentro de você. De fato, você é a individualização de tudo que Deus é. Filho, tudo que eu tenho é teu. Bom, mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre o reino de Deus dentro de nós. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o reino de Deus dentro de nós e qual é a relação com o autoconhecimento? Ô Gilson, a sua pergunta acerca deste reino de Deus, deste reino dos céus, repare que Cristo usa a expressão o reino dos céus, ou o reino de Deus, em nós, dentro de nós. E é exatamente essa a sua pergunta. A sua pergunta é: o que é esse reino? A verdade sobre este reino, essa é a expressão que Jesus usa, é a realidade deste ser. No entanto, isso é algo fora do pensamento, fora de toda e qualquer imagem que o pensamento possa ter, possa representar sobre isso, que nos coloca em uma posição muito delicada, porque nós estamos basicamente no pensamento, fazendo afirmações, tendo colocações, tendo essas representações sobre o que isso representa, sobre o que isso significa. Assim, o pensamento está construindo imagens sobre este reino. E isso é um completo afastamento da verdade, porque aquilo que é real não está dentro do conhecido. Tudo que está dentro do conhecido é algo reconhecível pelo pensamento. E o pensamento, ele representa suas experiências passadas. Pensamentos são lembranças e memórias do que ele viveu, das imagens que ele tem, das imagens que ele traz. Portanto, a verdade deste reino é algo inalcançável pelo pensamento. Mas aqui você pode ter um contato direto com esta verdade. Quando descobre a verdade deste ser, isso requer a presença do autoconhecimento. Portanto, por que é fundamental a presença desse estudo de nós mesmos? Esse estudar a si próprio é ter a autorrevelação desta psicológica condição em que nós nos encontramos, que é a presença desse padrão de pensamento que se sustenta em uma continuidade de repetição, ou seja, em uma programação. O pensamento em nós é um elemento que vem do passado. São as lembranças que temos, pelas quais nós passamos. Mas quem é esse elemento presente que passou por essas experiências? Que tem esses pensamentos ou lembranças? Haverá uma separação entre esse elemento, que é o eu, que eu sou, a pessoa que eu sou,
E essas memórias, lembranças, esses pensamentos, ou a presença do pensamento, precisamente destas lembranças e memórias, que dá respaldo ou sustenta esse eu. Quando nos aproximamos para perceber de uma forma direta isso, fica muito claro que não existe nenhum pensador separado dos pensamentos que ele tem. Não existe nenhum pensamento sem a presença desse que sustenta o pensamento, que é o pensador. Portanto, o autoconhecimento lhe traz a revelação da ilusão de uma identidade presente, que é o eu. Lhe dá a clara visão de que o pensamento, ele aparece e ele se sustenta exatamente porque ele representa essa identidade. Ele sustenta essa identidade. Sem essa identidade, não há pensamento. Então se revela aquilo que está além do pensamento, além do eu. Essa é a presença deste ser. Portanto, você pergunta o que é esse reino? Você terá ciência disso quando assumir a realidade de simplesmente ser. E ser é estar livre do eu, é estar livre do ego, é estar aqui e agora, sem o passado, sem a ideia que o pensamento cria e sustenta de uma identidade presente, sendo o pensador, sendo o experimentador das experiências, sendo esse elemento que se separa da vida como uma entidade que se vê separada do outro, do mundo e de Deus. Portanto, nós precisamos desse encontro com o autoconhecimento. Precisamos desta revelação de nós mesmos, desse estudar a nós próprios. Precisamos aprender sobre isso. Para esta ciência, para esta revelação, para esta compreensão. A compreensão do reino, a compreensão da verdade, a compreensão de Deus. Essa é a natureza desse ser, essa é a natureza da verdade, da vida, de Deus. É a natureza da verdade sobre você, sobre aquilo que você é, quando não há mais a ilusão do pensamento, do pensador, do observador. Seu modo de olhar para a vida é a partir do observador. É isso que faz com que você sinta, com que você perceba, com que você olhe, escute, sempre a partir de um centro, de uma identidade que se vê presente, experimentando tudo isso, observando tudo isso. É o observador, é o experimentador, esse é o eu. O encontro com a verdade é aqui, neste momento, quando o eu não está. Quando o padrão de pensamento que se sustenta para essa ego-identidade, que é o pensador, não está mais presente. Então se revela este reino. Isso não é teórico, não é conceitual. Portanto, quando perguntamos o que é esse reino, essa foi a linguagem de Cristo, apontando para essa realidade divina que aqui está presente, se revelando quando não há mais
a ilusão, a ignorância. E tudo aquilo que esta mente condicionada representa para a pessoa que eu acredito ser, que eu sustento ser. Tudo isso é parte desse velho jogo, que é o jogo do pensamento. A presença do autoconhecimento lhe possibilita esse encontro com a meditação, esse encontro com a ciência de ser, com a ciência da vida. Portanto, tudo que nós estamos vendo aqui com você aponta para esta nova posição, para esse novo espaço, para esse novo lugar, onde o eu não está, onde o ego não está, onde a ignorância, a ilusão desta dualidade, que é a separação entre você e Deus, entre você e a vida, não está mais presente. Observe que uma mera resposta teórica, uma mera resposta verbal, não é suficiente. Nós ficamos apenas no campo das ideias, no campo das teorias, no campo das crenças. Nós precisamos de um contato direto com aquilo que aqui está presente, além da mente, além desta mente condicionada. A vida, ela é real quando a mente não está mais, quando o ego não está mais, quando a ilusão não está mais presente. Essa é a presença desse reino divino, do reino de Deus, da verdade de Deus. Essa é a verdade do seu natural estado de compreensão, de sabedoria, de amor, de liberdade, de felicidade. É a visão de Deus. Aqui, ver Deus é ser. É simplesmente ser. Essa é a entrada no reino de Deus. Esta é a verdade do reino de Deus. Mestre, nós temos uma pergunta de uma inscrita aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu sou uma pessoa cheia de defeitos, limitada. É isso que você chama de autoimagem? Ô Gilson, a ideia de pessoa ser alguém, ser a pessoa, é a ideia da limitação. Então você fala que é uma pessoa. Sim, e você diz uma pessoa com limitações e defeitos. E você pergunta, é isso que você chama de autoimagem? A presença do eu, a presença do ego. A forma de olhar para a experiência do momento presente, a partir daquilo que o pensamento formula, imagina, é a presença de um observador. Esse observador, ele olha dentro de sua autoimagem. A imagem que você tem como pessoa sobre quem você é, sobre o que a vida representa. A forma como você olha para isso tudo, a partir da pessoa, é a partir da autoimagem. Quando você fala que é alguém, e como alguém você tem limitações. Quando você fala que é uma pessoa, e como uma pessoa você tem defeitos. Toda a descrição que você tem sobre quem você é, a partir do pensamento que a imagem produz, é a visão equivocada
desta ego-identidade. Esta é a presença da pessoa. Esta é a presença aqui do passado. A liberdade de ser lhe permite lidar com a vida como ela é, sem a ideia de alguém presente, se vendo nesta limitação, nestes defeitos, ou se vendo como alguém também importante, cheio de virtudes e de atributos especiais. A condição da autoimagem em cada um de nós, na pessoa que acreditamos ser, nos coloca, em alguns momentos, em posições de autoestima, em outros momentos de baixa autoestima. Mas tudo isso faz parte do modelo da imagem que o pensamento está estabelecendo para cada momento, para cada ocasião. Assim, as nossas relações também com as pessoas. Todas as pessoas à nossa volta, nós as vemos também a partir da imagem que fazemos delas, na imagem que temos sobre quem nós somos. A imagem que você tem sobre você lhe faz ver o mundo a partir desta autoimagem. Essa qualidade de olhar é o olhar do observador. Esse observador é o eu, o mim, o ego. Assim, expressões como pessoa, eu, ego, mim, eu mesmo, se relacionam com a imagem que o pensamento está estabelecendo. Para aquele momento, para aquela ocasião. Essa é a autoimagem. É bem curioso tudo isso. Quando você lida com alguém, é alguém particular para você. Uma outra pessoa é também alguém particular para você. O modo como você lida com pessoas são modos diferentes para pessoas diferentes. Mas todas essas pessoas estão em você, dentro de você. Elas estão dentro desta autoimagem. É a sua representação delas. É o que elas representam para você. Como você também tem uma representação para si mesmo. Podemos nos livrar disso. Esta é uma condição ilusória de existência particular, de existência centrada nesse eu. É isso que estamos aqui aprofundando com você, trabalhando com você. A vida é real quando o eu não está, o ego não está, quando não existe mais esta autoimagem, quando não existe mais esse observador, esse pensador, esse experimentador. Então, estamos lidando com a vida, estamos lidando com o momento, estamos lidando com ele ou ela, estamos lidando com nós mesmos. Mas é bem curioso aqui a expressão estamos lidando, porque na verdade existe só a vida lidando com ela mesma, acontecendo para ela própria, porque não existe mais este eu, este mim, este ego. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal. Ele fez a seguinte pergunta: como encontrar esse eu real, esse eu que eu sou? Ô Gilson, aqui a pergunta, como encontrar, observe, como encontrar esse eu real que eu sou?
Quem é esse elemento que irá encontrar? Quem é esse elemento que quer encontrar? O que é esse impulso que nos leva em busca desse encontro? É isso que nós precisamos investigar para a real resposta para esta pergunta. A realidade presente não é esse eu real que eu sou. Isso é uma ideia, é uma crença. Nós estamos diante de uma sugestão do próprio pensamento. Quando falamos em encontrar este eu real que eu sou. Aquilo que se faz necessário aqui é a investigação da natureza do eu. Não se trata de encontrar esse eu real. Aqui se trata de investigar a natureza da pessoa, desse mim, daquilo que eu sou neste momento. Isso requer a observação, uma qualidade de olhar para o momento presente, para aquilo que se passa externamente e internamente, sem ideias sobre isso, sem crenças, conclusões, opiniões, aceitações ou rejeições. Então, isso lhe aproxima de uma mente que se aquieta, de um cérebro que silencia. Então se revela algo além do conhecido, além do pensamento, além desse eu. Quando as pessoas usam expressões como esse eu supremo, esse eu divino, esse eu real, do que é que de fato elas estão falando? Mais uma vez, o pensamento projeta uma imagem. Mais uma vez, o pensamento formula um quadro mental. Isso é parte ainda do jogo do próprio mim, da própria pessoa, do próprio eu. Portanto, esse mim, esse eu, essa pessoa, que é basicamente pensamento, sustenta quadros, imagens sobre algo divino, sobre algo sagrado, sobre algo superior, e vai em busca disso. E todo esse movimento é um movimento atrelado à ideia do se tornar, do alcançar, do obter. É parte do investimento do eu, a continuidade dele próprio, se projetando no tempo para encontrar Deus, no tempo para encontrar a vida, para encontrar esse eu superior. A investigação da natureza do eu, a compreensão da estrutura do pensamento, nos dá a clara visão desse elemento que se sustenta por detrás do pensamento, que é o pensador. É a presença do pensador, a sustentação do pensamento. É a presença desse eu, a sustentação desse não eu. Portanto, esse pensador, esse eu, ele também sustenta algo além dele, em sua imaginação, que ele chama de eu divino, eu supremo, eu superior. Aqui nós não precisamos desta imaginação.
na verdade, é um desserviço a essa clareza, a essa lucidez, a essa compreensão, a essa real visão da vida, a essa real visão do divino. Sustentar qualquer imagem, qualquer representação mental daquilo que na realidade está além do pensamento, além da mente, além do eu. Portanto, esse real encontro com a verdade não é alguém tendo esse encontro, é esse encontro se revelando. É a realidade divina que se revela. É a verdade de Deus que se revela. É aquilo que é inominável, indescritível que se revela. Não se revela para alguém. Se revela aqui e agora. Quando a mente, nela há esse espaço. É o espaço que surge quando temos o esvaziamento de todo esse conteúdo, que é o padrão do pensamento, que vem se repetindo há milênios em cada um de nós. Quando esse padrão, que é o condicionamento egóico, que é o condicionamento da mente, que é a presença dessa autoimagem, de todas essas projeções do pensamento. Uma vez que a mente esteja livre e temos a presença desse espaço, aquilo que é inominável, indescritível, se revela. Essa é a revelação deste ser. Esta é a revelação de Deus. Aquilo que é você em sua natureza verdadeira, em sua natureza essencial, não é o eu, não é a pessoa, não é esse mim. O contato com a vida, com o momento, sem o passado. Quando o pensamento cessa, o pensador não está mais. Quando a experiência perde a relevância para esse experimentador, aquilo que aqui está presente se revela no experimentar, no sentir, no agir, nesta nova qualidade de pensar sem o pensador, de sentir sem alguém nesse sentir. Assim, estamos colocando aqui em palavras aquilo que é inalcançável pelas expressões, pelos pensamentos. Viver diretamente a realidade de ser não é algo que se revela para esse mim, para esse eu. É algo que se apresenta quando esse mim, quando esse eu não está mais presente. É nisso que estamos aqui trabalhando com você. Observe que nós precisamos desaprender tudo isso, que já ouvimos falar a respeito desse encontro com o eu supremo, com o eu divino. Porque não se trata de um movimento positivo, de uma realização positiva. É algo que se mostra presente quando tudo aquilo que o pensamento construiu sobre isso já não está mais aqui. Então, é a realidade que se mostra, é a verdade que se apresenta. Não é esse movimento daqui para lá. Não existe esse lá.
Não existe esse aqui. Temos a vida presente, quando a ilusão desse eu, que se situa nesse movimento entre esse espaço aqui e aquele espaço lá, em algum outro lugar, lá no futuro. Se encontrar consigo mesmo é tomar ciência de que não existe esse mim para esse encontro. Não existe esse eu tendo esse autoencontro. É algo completamente diferente de tudo que o pensamento imagina, conhece ou reconhece. Portanto, esse é o nosso trabalho juntos. Descobrir diretamente a verdade deste mim, é anular a ilusão desta identidade, é ter o desaparecimento desta identidade. Por isso que colocamos aqui que não é algo positivo para se fazer. Porque aqui se trata de uma constatação, de um olhar, de um observar, de um constatar, sem qualquer envolvimento de volição, de querer, de vontade. Não existe qualquer ação positiva de alguém para realizar isso. Aqui se trata desse olhar, desse observar, desse escutar essas reações. Então, tudo isso se desfaz. Algo novo surge, e esse algo novo é a presença do desconhecido, é a presença daquilo que é indescritível, que é a presença da verdade. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter um vislumbre real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e aproveita e já faz comentários aqui, trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. E eu quero citar um grande místico dos nossos tempos. Chamava-se Joel Goldsmith. Joel compartilhou em seus dias da verdade desta vida, que ele chamava de a vida em Cristo.